no Museu do Louvre, novamente, para falar de coisas bonitas, para falar de arte, para falar de pinturas, para falar de coisas belas, de coisas que mostram a grandeza do homem, a grandeza do ser humano, pois só o ser humano consegue pintar quadros como os que estão lá dentro. Só o ser humano consegue traduzir o sentimento, os pensamentos, o momento, o tempo, a história, para uma tela ou para uma escultura. Só o ser humano consegue fazer isso. Só o ser humano tem esse dom. Já entrei e vou mostrar para vocês agora as artes que eu filmei lá dentro. Lá dentro não se pode falar muito, sabe? Eu prefiro até mesmo só mostrar as artes e ficar meditando quem pintou, a hora que pintou, como é que foi, né? O que ele sentiu. O Museu do Louvre tem mais de 35 mil obras em aproximados 70 mil metros quadrados. O museu antes era o palácio da família real francesa, só que antes de se tornar um palácio, ele era uma fortaleza que protegia Paris. Esta fortaleza foi criada no final do século XII, no reinado de Filipe Auguste. O rei resolveu fazer uma cruzada e estava preocupado em deixar Paris sem a sua presença, porque ele ia na frente do seu exército, então ele construiu um muro ao redor de Paris e construiu também esta fortaleza subterrânea. O museu que hoje conhecemos começou a partir daqui, nos subterrâneos desta antiga fortaleza, com suas paredes de pedra. Estas colunas eram as colunas que sustentavam uma ponte. A ponte acabou, mas os pilares estão aqui até hoje. Nos tijolos podem-se ver as marcas dos artesãos no final do século XII. Eram pagos por comissão, pagos por cada bloco. Daí, eles marcavam os blocos para identificar quem fez a parede. No século XVI, demoliram a fortaleza, isso no reinado de Francisco I, e o palácio foi reconstruído em estilo renascentista. A Galeria Apolo foi criada por Luís XIV e daqui saiu o modelo para o Palácio de Versalhes. Foi construída no início do século XVII. Esta sala, anteriormente, era chamada de Petite Galerie. Teve um incêndio em meados do século XVII que destruiu a decoração de antes. Aí, o rei Luís XIV refez tudo a seu modo, chamando os melhores artistas da época para refazer tudo. A base da decoração é o Sol, já que Luís XIV era conhecido como o Rei Sol. O comando da criação deste salão foi entregue ao grande mestre da época, o Delacroix. Ao longo das paredes tem várias peças de tapeçaria chamadas de gobelins. Nelas estão retratados os grandes pintores e artistas da época. Neste salão também se encontram as joias da coroa. A Vitória de Samotrácia é uma estátua que foi encontrada na ilha de Samotrácia, daí o seu nome. Esta estátua representa a deusa da vitória, chamada Nike. E foi daqui que a Nike criou a sua marca de calçados. Outra coisa, ela está sobre um barco e isso inspirou o diretor do Titanic a fazer a cena em que aqueles dois abrem os braços no convés do navio. Antes da pirâmide de vidro, esta obra era o símbolo do Louvre e ficava na entrada do museu. Esta mulher linda é a Vênus de Milos, mais conhecida também como Afrodite. É a deusa da beleza. Claro, Vênus de Milos foi encontrada em Milos, uma ilha da França. Existem várias estátuas de Vênus, cada uma achada em um lugar diferente. Daí, cada uma tem um nome. Ela data do século II a.C. É grega. Nessa época, a moda era a arte helenística. Tinha que ser tudo bem sensual. O ponto que chama atenção, além dos seus seios desnudos, é o tecido. As dobras
são perfeitamente leves. No Museu do Louvre está sempre cheio de mulheres nuas. São estátuas de todos os tipos, várias Vênus, Afrodites, beldades que se desnudam frente aos olhos daqueles que visitam o museu. Aqui tem todos os tipos de mulheres, todas elas helenísticas, todas elas da época da Grécia. Existem também homens. Esses homens também desnudos passeiam pelas galerias do Louvre. O Louvre de hoje é resultado de várias modificações ao longo dos séculos. Na verdade, o Louvre tem mais de 800 anos. Começou no século XII e está aí até hoje. A pirâmide de vidro foi construída em 1980. Foram feitas várias obras de construção deste período em grande escala. Na verdade, só em 1989, quando criou-se a pirâmide de vidro, que o subterrâneo da antiga fortaleza foi escavada e liberada para que o público pudesse visitá-la. Um dos quadros mais importantes do Museu do Louvre é a Bodas de Canaã, do Veronese. É um pintor veneziano do século XVI. Esta pintura tem 7 metros de altura, 10 metros de largura. Mais de 130 pessoas em um quadro em tamanho natural. Mostra o milagre de Jesus transformando a água em vinho. Todas as pessoas que vão ao Museu do Louvre estão querendo ver a Mona Lisa, mas na verdade o quadro que mais chama atenção para os franceses é a Coroação de Napoleão. O autor é Jacques-Louis David. Ele teve 2 anos para pintar o quadro. O quadro tem 10 metros de largura por 6 metros de altura. As pessoas estão em tamanho natural. A coroação foi na Catedral de Notre-Dame, em 2 de dezembro de 1804. Napoleão tinha 35 anos. A Josefine, que é a esposa do Napoleão, ela tinha 41 anos. Uma das coisas que chama muita atenção deste quadro é que a Josefine está muito nova, com cara de 17, 18 anos. Detalhe, ela pediu ao pintor que a pintasse mais nova. Dá para se concluir que não era só Napoleão que era vaidoso. São muitas obras para serem mostradas no Museu do Louvre. Não cabe tudo em um vídeo. Por isso, vamos deixar para a próxima. Eu agradeço a você, se inscreva no canal, continue me seguindo, continue assistindo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Gemma, merci. Au revoir. Before Le Monde.